A paz do Senhor, meus irmãos. Nós viemos para a nossa terceira aula a respeito de soteriologia, doutrina da salvação. Nós aprendemos que doutrina é um conjunto de princípios bíblicos que norteiam o caminho do crente, o caminho do cristão. Amém? E esses princípios bíblicos, eles emanam da palavra, tá? Da palavra de Deus. Bíblia, palavra de Deus. Amém? Na última aula, nós estudamos a respeito de doutrina da graça de Deus, né? E nós vimos que essa graça de Deus é a atitude, a provisão de Deus para salvar o pecador. E dentro dessa doutrina da graça de Deus, dessa provisão da parte do Senhor para salvar o pecador, nós falamos a respeito da misericórdia do Senhor, da benevolência, do prazer que o Senhor nos dá em estar na sua presença, da alegria da salvação, da segurança que nós temos no Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade a essa doutrina da graça de Deus, doutrina que nos importa tanto saber, né? Para que realmente nós confiemos mais e mais no Senhor. E a própria palavra vai nos chamar a atenção para isso. Olha, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te a instrução a ti mesmo, né? A Paulo escrevendo ali na primeira carta aos Coríntios, ok? Então vamos lá. Esse nosso próximo slide é continuidade da doutrina da graça de Deus. Veja bem, só que agora esses atributos, essas experiências da parte de Deus para nós, e por isso eu dizer atributos, eles também vão depender de nós. Então Deus nos presenteia com a sua graça, com a sua bênção, mas ele requer, e eu vou colocar esse requer entre aspas, porque nós não somos obrigados, nós devemos trabalhar para Deus e fazer para Deus e adorar o Senhor por gratidão e não por imposição. Mas nós vamos ver que essa doutrina da graça de Deus, ela opera no nosso interior uma bênção maravilhosa. E vejamos bem, eu coloquei esse texto de Tito, capítulo 2, verso 11, que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que graça é essa? Tá? Que presente é esse? Certamente você já se lembrou que o maior presente que a humanidade recebeu foi a vinda do Senhor Jesus, que o Verbo que se encarnou para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, olha, a graça de Deus se há manifestado, tá? Diz aqui a carta de Paulo a Tito, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, a todos aqueles que creem. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Tá? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Somente ele para salvar. E a partir do momento que o homem ele experimenta a salvação, homem e mulher, né? A humanidade, todos aqueles que experimentam a salvação, no seu interior, né, na sua alma, começa a ser produzido, começa a surgir também desejos, vontades que agradam a Deus. Então veja bem, a graça de Deus manifestada em nós, no nosso interior, vai nos fazer crescer na fé. O primeiro tópico aí que eu coloquei, olha, crescimento na fé. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, mas nós precisamos desenvolver isso em nós, ou seja, crescer na fé. É a fé experimentada, não é a fé como pensamento positivo, né? Mas é a fé como um presente do Senhor para nós. Então nós vamos crescer na fé mediante ou através da graça desse presente do Senhor. A instrumentalidade, o que é a instrumentalidade? É nós trabalharmos para Deus. E não importa qual seja esse trabalho, se é a faxina na igreja, né, ou se é o pregador. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Vaso não tem vontade, vaso é vaso. Tá? Ser instrumento é ser vaso, é ser usado por Deus onde Ele quiser e da forma que Ele quiser. Mas nós precisamos nos permitir ser vaso. Ou seja, Deus nos quer com o coração aberto,
né, disposto a realizar a sua vontade. E somente a graça do Senhor em nós que opera esse desejo de sermos instrumentos. Tá? Então, nós experimentando essa graça de Deus, esse presente do Senhor, no nosso interior se forma esse desejo de sermos úteis. A adoração, coloquei cantarmos, né, o louvor, não no sentido somente de cantar, na adoração, louvor não é só cantar a Deus, mas eu estou falando louvor no sentido geral, só coloquei cantarmos aí para que os irmãos se lembrem. Mas a própria adoração, o próprio louvor a Deus, ele vem da parte do Senhor, opera no nosso interior e nós temos então o desejo de adorarmos o Senhor, de louvarmos ao Senhor. Outra capacitação que Deus nos dá, mas também requer de nós fazer ou não, é a liderança. Tá? E a gente pensa, às vezes, que liderança é aquele que está à frente e ele faz tudo. Não, o líder é aquele que aponta o caminho. Tá? Um exemplo que nós temos de liderança sem nenhuma imposição é do próprio Senhor Jesus. Né? Quando a palavra nos fala, ó, o caminho está aí, andar nele, né? E aí a gente vê que a palavra fala assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho fala de algo dinâmico, o caminho é para caminhar. Né? Então, essa experiência de liderar não é simplesmente o grande líder, mas é o irmão, a irmã, até mesmo a criança. Ela se torna líder porque ela motiva, porque ela leva uma palavra da parte do Senhor, e essa palavra é palavra de graça. Né? Quando nós evangelizamos, nós estamos liderando. Então, liderança aí, liderar não é naquele sentido absoluto que a gente vê aí, ele é um grande líder ou ela é uma grande líder. Não, é liderar com a graça do Senhor, e somente pela graça. Nós crescemos na fé pela graça, nós somos instrumentos, é pela graça de Deus, nós adoramos é pela graça, nós lideramos é somente pela graça. Né? Poder, sustentação. Né? O que é esse poder aí, sustentação? Quando a gente vê o Senhor Jesus falar assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é justamente poder para sermos instrumentos, para sermos propagadores da fé, para sermos anunciadores dessa graça que nos alcançou e agora nós queremos que essa graça alcance alguém. Mas nós só temos esse poder pela graça de Deus, porque nós somos sustentados também pela graça de Deus. Triunfar sobre o mal, tá? Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade pessoal que nos faz triunfar sobre o mal. O que nos faz triunfar sobre o mal é a graça do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar na dependência do Senhor, ok? A pregação da palavra somente pela graça. Sem a graça, nós não conseguimos ser pregadores da palavra. Tá? Pode ter um bom discurso, tá? E infelizmente nós vivemos esse período aí de grandes discursos, mas com pouca graça. Tá? Muito falar, mas sem graça. E somente pela graça a palavra do Senhor pode ser pregada. Por quê? Porque a palavra pertence ao Senhor. A palavra é o próprio Senhor. E ele fala assim, olha, a minha honra, né, a minha glória eu não a darei a outro. Tá? Então, o Senhor só dá graça para pregar sua palavra àqueles que pertencem a ele. Liberalidade, isso é com relação a finanças, né? É pela graça também. Né? As pessoas serem ofertantes, dizimistas, é pela graça do Senhor. Não é uma imposição e não deve ser uma imposição. Né? A gente vê isso aí em algumas doutrinas, algumas seitas heréticas que promovem esse tipo de discurso, né? Quase que a troca da bênção do Senhor, da graça do Senhor por dinheiro, e a Bíblia nos mostra ao contrário, que nós recebemos de graça e nós precisamos também dar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que não é nosso, é dele. Mas isso é por liberalidade, fazermos isso com entendimento e não por obrigação. Colocamos um outro tópico aí também, servir. Servir é servir com alegria. Todos nós somos chamados para servir. Aliás, a palavra diácono, né, que muitos aí acabam entendendo errado, como
no sentido genérico aí de serviçal, mas é incorreto, né? Se olhar a etimologia da palavra, desde o hebraico, chegando no grego e chegando na nossa língua portuguesa, a gente vai ter algumas informações importantes aí a respeito do significado da palavra diácono e do agir e do serviço do diácono. Né? O primeiro diácono que nós vemos na Bíblia, que todo mundo fala que é Estevão, mas foi Jesus. Tá? Tanto é que quando ele foi lavar o pé dos discípulos, Pedro fala para ele, olha, de forma alguma só me lavará os pés. Então, se você for ver ali é o significado da palavra diácono, é aquele que entende que ele veio para servir. E o Senhor Jesus dá a resposta para ele, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quando nós entendemos que nós fomos chamados para servir, não para ser servidos, realmente nós entendemos o que é ser diácono, né? Nós entendemos o nosso chamado. Todos nós somos chamados para servir, e servir bem. Servir ao Senhor, mas servir também ao nosso irmão. Servir em oração, servir com a palavra de graça, né? Com a palavra de orientação, de consolo. E aqui, chegando um pouquinho para cá, o último tópico, força, coragem. Nós não temos força de nós mesmos, nós não somos corajosos de nós mesmos. O homem corajoso, né, ou a mulher corajosa sem a graça de Deus, ele é uma ação racional. Né? Desculpa aqui até a comparação, mas é como qualquer animal irracional, que ele age pela força, pelo instinto. Né? Mas o servo crente em Jesus, o servo do Senhor, ele age com a coragem dada por Deus, é pela graça do Senhor. É lembrar lá de Davi e Golias. Né? Davi, pequenininho, perto daquele gigante enorme e irracional, força carnal, força bruta, e Davi o venceu de uma forma muito simples no nosso olhar humano, né? Mas ali foi a graça do Senhor, foi o poder do Senhor, a força do Senhor que impulsionou o braço de Davi. Né? E a pedra atingiu o alvo certo, a testa do gigante. Então a carne, para nós aprendermos também, a carne, a razão humana, ela não pode ser vencida pela força. Nós não podemos ser questionadores ou travarmos um questionamento com a pessoa que é ímpia, que ela não tem experiência de salvação com o Senhor. Né? Eu gosto de repetir um aprendizado que tive que diz o seguinte: quando se tem muito argumento, é porque tem pouco arrependimento. Tá? E quando a gente trava uma contenda com aquele que não é cristão, nós vamos entrar naquilo que a palavra chama de julgo desigual. Tá? Então, força, ela vem de Deus. Nós somos fortes quando nós entendemos que é a graça de Deus que nos fortalece. Nós somos corajosos, não é porque nós somos o gigante Golias, não. Não é porque nós somos servos do Senhor e somos cheios do Espírito de Deus. Aí nós somos fortes e somos corajosos. Certamente os irmãos se lembram que essa foi a informação, a orientação, né? Para mim até um chamado de atenção ali para Josué, quando ele temeu liderar o povo. E o Senhor fala para ele por 3 vezes, ó, ser forte e corajoso. Tá? Ser forte e corajoso. Olha, dependa de mim e faça conforme a minha direção, minha orientação, porque você vai ser bem sucedido. Essa última parte não está na Bíblia, tá? É só um entendimento. Forte e corajoso está na Bíblia, né? Mas quando eu falo com você, ser forte, ser dependente do Senhor e agir na dependência do Senhor é a forma que nós temos para triunfar. Amém? Vamos lá. Nosso próximo slide, olha só, muito importante essa aqui, ó, doutrina da expiação pelo sangue. Esse nomezinho aí que os irmãos vão ver lá na teologia sistemática, o pastor Antônio Gilberto dá uma explicação ali, até bem sucinta a respeito de ilasmologia, que é também o outro nome dado à doutrina da expiação pelo sangue. É pouco usado, tá, esse nome. O que é importante para nós sabermos? Nós sabermos que o sangue, quando se fala
doutrina da expiação pelo sangue é o sangue de Jesus que faz expiação dos nossos pecados. Veja bem, eu coloquei essa figura aí para facilitar seu entendimento. Quando você olhar um slide aí que eu vou enviar para os irmãos, vocês vão poder compreender melhor esse desenho, que ele vai ficar sem esse brilho todo que está aí na tela. Então veja bem, o Velho Testamento, todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Por que aponta para Jesus? Porque você vai ver essa explicação no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo João, quando diz ali, no princípio era o verbo. Eu já falei isso aqui, vou repetir para os irmãos, quando fala, no princípio era o verbo é Jesus, o verbo é a palavra, verbo é a ação na frase. Então, quando você tem uma frase, você tem um verbo, não existe frase sem verbo. Você pode tentar produzir qualquer frase que não tenha verbo, que vai ser impossível. Então, não há nenhuma ação no Velho Testamento, e a gente vai ver também no Novo, que Jesus não esteja presente. Eu estou falando disso a respeito de Bíblia, de palavra do Senhor. Tá ok? Então, essa analogia, frase sem verbo e Bíblia, para que você compreenda melhor. Então, toda frase, ela tem um verbo. O verbo é a palavra que exprime a ação. Quando o Senhor Jesus fala assim, eu sou, é uma frase. Eu, o sujeito, que é, né? Eu sou. E glória a Deus que nós não somos. Eu não sou nada. Tá? Sem Jesus eu não sou nada. Mas Jesus fala assim, eu sou. Nós, como seres humanos, nós estamos. Seja na função, no cargo, na atividade, nós estamos, porque nós somos temporais. E louvado seja o nome do Senhor quando nós entendemos que nós não somos, que nós estamos. Estamos na condição A, na condição B, na função A, na função B, mas é temporal. Porque a partir do momento que o Senhor vai lá no livro e escreve, opa, os dias deles findou na Terra, 70, 80 anos, opa, acabou a função, acabou o cargo. Tá? Louvado seja o nome do Senhor, que isso nos faz entender que nós precisamos ser humildes, né, dependentes do Senhor, conforme nós vimos no slide anterior. Então, Jesus é. Né? Lá no primeiro capítulo de Gênesis também você vai ver que quando Deus fez todas as coisas, né, quando o Senhor fez todas as coisas, Jesus estava presente. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nesse discurso, nós podemos entender analogicamente que o Senhor Jesus estava ali presente, ok? Então, eu coloquei esse coraçãozinho aí, Jesus é um ensino até bom para criança, né? Mas é para a gente entender. No Velho Testamento, Jesus estava presente lá nos preparos, tanto de tabernáculo, quanto depois no sacrifício. Jesus estava presente. Jesus estava presente quando o povo passa pelo Mar Vermelho, quando o povo é tirado lá do Egito, lembra do sangue na porta? Nos vergais, ali nos umbrais das portas. Então, Jesus estava presente. E no Novo Testamento também, Jesus estava presente, conforme ele está presente conosco hoje. Como igreja do Senhor, Jesus está no nosso meio. Então, vejamos bem. Doutrina da expiação pelo sangue. O que significa essa palavra expiação? No Velho Testamento, ela vai ter significados aí que eu grifei para os irmãos. Olha só, vamos verificar o verbo aí, ó. De olho no verbo. Então, expiação no Velho Testamento significa recuperar algo perdido. Você vai ver isso no livro de Êxodo bem claramente. Praticamente quase todos os versículos ali, para não citar todos, vai falar sobre essa recuperação de algo perdido. A liberdade do povo que estava lá no Egito aprisionado e escravizado foi uma recuperação. Tá? Jesus recuperou a liberdade que o povo havia perdido. Quando Jacó chega ali com a sua família no Egito e encontra com o seu filho José, eles chegam como livres. Tá? E depois o povo é subjugado, é escravizado. Eles perderam essa liberdade. O povo de Israel perdeu a liberdade. E o Senhor proveu um meio para que eles sejam
livres para recuperar essa liberdade que eles haviam perdido. E essa liberdade, ela é conquistada ou conseguida através de sangue. Não esqueçamos disso. Por isso, coraçãozinho vermelho aí, Jesus nesse coração vermelho, no seu coração e no meu coração, para lembrarmos que somente através do sangue de Jesus nós temos vida, nós temos liberdade. Não há liberdade sem Jesus. No Antigo Testamento também, a expiação, essa palavra expiação, ela tinha o sentido, o significado de resgate. Você vai ver isso no livro de Levítico, tá? Toda a informação a respeito de culto, de sacrifício, aponta para Jesus, que veio resgatar aquele que estava também perdido. Quando a pessoa levava um animal para ser sacrificado e ele confessava, colocando a mão sobre aquele animal e confessava os seus pecados, a sua liberdade ou a sua vida era resgatada através da morte daquele animal, ok? Então, expiação também no Velho Testamento tem um sentido de expiar, você vai ver também em Levítico, capítulo 16. Então, tanto a purificação quanto a expiação, quanto o resgate, você verifica muito claramente no capítulo 16 de Levítico. Os irmãos deem uma lida lá depois para você entender bem isso aí. Então, resgate, purificação e expiação. Então, expiar, tá? Retirar a culpa, expiar, purificar da culpa. Os irmãos estão vendo que é praticamente sinônimas, ainda essas palavras, ainda que tenham significados no dicionário diferente, mas o Senhor Jesus no Velho Testamento veio para resgatar, para purificar e expiar. Qual era a figura? A figura do cordeiro imolado, o bezerro que era morto, né? A ovelha que era morta ao ser sacrificada, e através do sangue dela era feita expiação. Pelo pecador, pelo templo, os irmãos se lembram que o sacerdote, uma vez por ano, ele fazia a purificação do templo, amém? Você vai ver isso lá em Levítico, ok? Então, no Velho Testamento, expiação tem o sentido de recuperar a liberdade perdida, de resgatar aquele que estava na condição de escravo para ser livre, tem o sentido de purificar, limpar, lavar, e o sentido de expiar, ou seja, expiar a culpa do pecado, que você estuda isso em amartiologia. Expiar a culpa, retirar a culpa que estava sobre um e assumir essa culpa, né? Então, quando se colocava a mão sobre o animal e confessava o pecado, significa que o pecado dessa pessoa era transferido para aquele animal. E aquele animal fazia a expiação da culpa dessa pessoa, então, através do sangue. Por isso, nós estamos estudando a doutrina da expiação pelo sangue. No Novo Testamento, que também aponta, todos os escritos apontam para Jesus, nós vamos ver que expiação tem um significado de morte de Jesus. Se no passado era a morte do Cordeiro, e aí os irmãos vão se lembrar bem, quando o Senhor Jesus vai até João Batista, que estava batizando, o que o João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus, né? Um trajeto antes, os irmãos leem ali e se lembram bem, mas naquele diálogo ali que fala anteriormente ao batismo de Jesus, quando João Batista ouve, ele faz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a morte do Cordeiro, né? E João Batista conhecia muito bem isso, por ser judeu, ele sabia que somente através da morte do Cordeiro, do sangue derramado, havia expiação, havia a libertação, havia a retirada da culpa sobre o pecador. Então, a morte de Jesus no Novo Testamento é um significado da palavra expiação. Expiação também no Novo Testamento tem o sentido de tirar, por isso eu já citei aí João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também em João, capítulo 3, os irmãos vão ver, olha só a continuidade, o significado de expiação como libertar. Jesus veio para libertar o homem, não mais o povo judeu, mas todo aquele que crê em Jesus, ele é liberto, porque nós estávamos na condição de escravos, escravizados pelo pecado.
Não é isso que diz a palavra? Que nós estávamos como num charco, né, de lama e de lodo, né, sujo pelo pecado aí neste mundo, mas aprove ao Senhor Jesus, aprove ao Senhor pela sua infinita graça, nos alcançar e nos libertar do pecado. Então, a morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado no Calvário, ele tem esse significado de libertação, de nos libertar do jugo, das amarras do pecado, a ação do maligno que amarra o homem, que prende o homem, que faz com que o homem ele perca a sua vida, a sua salvação. Então, mas Jesus veio para mudar esse quadro. E aí a última palavrinha aí, no significado da palavra expiação do Novo Testamento, que já falamos também sobre ela, que é salvar. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Tá? Estávamos perdidos, mas o Senhor veio para nos salvar. Amém, meus queridos? Vamos lá, nosso próximo slide. Olha só. Doutrina da redenção. A continuidade de se falar em doutrinas da salvação, e aí a gente vendo pormenorizado uma a uma, né? Talvez a gente consiga ver as 20 que são registradas na teologia sistemática, mas caso não consigamos, os irmãos têm a oportunidade de ler, está bem detalhado lá. A gente está colocando algumas principais aí, até na sequência, mas os irmãos veem que quase são sinônimas, mas tem alguns pormenores, algumas informações a mais aí para que a gente retenha como ensino, como informação para nós. Vejamos, doutrina da redenção. Então, a redenção sempre requer sangue, requer pagamento da liberdade do escravo, ou seja, falou em redenção, nós vamos ver na Bíblia que ela exige o derramamento de sangue, ok? Olha, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, tá? Não há redenção. Então, a redenção sempre requer o preço a ser pago para garantir a liberdade do escravo. Olha, guarda bem isso aí, né? Redenção escravo. Ó, nós podemos dizer assim, mas eu não era escravo. Éramos escravos. Tá? Todos nós éramos escravos. Porque aquele que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não crê nele como seu único e suficiente Salvador, está sendo subjugado pelo mundo, subjugado pelas artimanhas do maligno. E se está sendo subjugado, não é livre. A gente vê isso, a pessoa que é um viciado, e vício em qualquer tipo de produto, seja ele psicotrópico, né? Seja o álcool, seja as drogas ilícitas, tá? Seja na questão sexual, seja na questão alimentar, vício, qualquer vício, ele está escravizando. E todo escravo precisa ser livre. Então é importante a gente entender isso. Redenção sempre requer um preço a ser pago para garantir a liberdade do escravo. E aí o Senhor Jesus vem e paga um preço por você e por mim. Aí a gente vai ver o seguinte, olha lá, coloquei para os irmãos entenderem mais facilmente. Quando se exige um preço, e também exige que alguém pague esse preço. Né? E você e eu não temos nenhuma condição de pagar o preço da salvação. Né? Mas o Senhor Jesus sai da sua glória, né? O verbo se encarna, ele se faz homem e ele paga o preço por mim e por você. Então, quando eu coloquei esse verbo aí para vocês, compraste. Apocalipse 5:9, capítulo 5, versículo 9, fala, compraste para Deus. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, se você, quando você estiver assistindo essa aula, não deixe de olhar esses versículos aí. Eu vou ler esse aqui, porque é importante só para a gente gravar. Olha só, Apocalipse capítulo 5, verso 9, que diz o seguinte, e cantavam um novo cântico, ou seja, adorando a Deus, né, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, ou seja, slide anterior, alguém morreu, esse alguém foi o Senhor Jesus, derramou sangue, então houve uma morte,
houve um derramamento de sangue, houve uma expiação, não é isso que está lá no slide anterior? Olha lá, expiação, derramamento de sangue, tá? Foste morto e compraste para Deus, a você e a mim. Né? Eu ia falar no passado, não, mas compraste para Deus homens de toda a tribo. Quando fala assim, homens de toda a tribo, está se referindo, né, a todos os povos. E Paulo fala muito sobre isso, grego, judeu, romano, não importa que povo é. Jesus morreu para todos, todo pecador que crê em Jesus e confessar Jesus como seu único Salvador, Jesus morreu por ele. Esse é comprado por Jesus para ser participante deste grupo maravilhoso. Estou falando grupo, né? Mas dessa nação maravilhosa chamada Nação dos Filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós somos comprados. Apocalipse registra isso. Resgatou. Cristo nos resgatou da maldição. Gálatas 3:23. Depois você dá uma olhadinha lá. Nós somos resgatados. Nós éramos amaldiçoados, né? Mas agora nós somos resgatados. Por isso que nós não podemos crer quando se fala em maldição hereditária. Olha, havia maldição hereditária, mas aquele que está em Cristo Jesus, sobre ele nenhuma condenação há. Tá? Sobre aquele que não está em Cristo Jesus, tudo bem, a maldição hereditária pode influir na vida dele, mas aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Crê nisso, meu irmão. Não há nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus, tá? Porque o Senhor nos resgatou de toda a maldição, tá? De todo o mal que imperava sobre nós, nós somos resgatados, ok? Porque nos comprou, nos resgatou, e agora, como resgatados pelo precioso sangue de Cristo, nós fomos resgatados, comprados, não com sangue de bezerros, a palavra fala isso, de ovelhas, não, nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Pedro fala sobre isso lá no capítulo 1, verso 19. Redenção, redimir, né, remir, né, remissão de pecados, redimir, nos lembra também um dos significados, né, uma palavrinha também complexa, essa palavra redenção, porque são dois verbos que exemplificam aí o significado dessa palavra, tanto o verbo remir como o verbo remitir. Eles têm significados diferentes, mas o conteúdo objetivo é o mesmo. Então, quando se fala de redenção, é fazer com que a dívida que havia sobre a minha vida e sobre a sua vida, o Senhor Jesus pagou. Então, você vai fazer um link redenção com compraste, ok? Nós não pertencíamos a Deus, porque nós tínhamos entregado, quando eu estou falando nós, aquele que estava no mundo sem Jesus, ele tinha entregado a sua vida para o pecado. Mas, então, nós éramos escravos de um outro senhor. Né? O maligno era o senhor daquele que era do mundo, assim como ele é senhor daquele que é deste mundo. Ele escraviza aquele que está longe de Jesus. Ainda que o ímpio, tá, fazendo aqui para que você compreenda, o ser humano não pertence ao maligno, mas ele vem subjugando a esses que saem da casa do pai. É só você lembrar da passagem lá da parábola do filho pródigo. Saiu da casa do pai. Não foi o pai que mandou ele embora, ele saiu. E nós, quando eu falo nós, aquele que não nasceu no berço evangélico, nós saímos também da presença do pai, né? E isso devido à natureza do pecado, o pecado que nós herdamos em Adão, né? E aí, veja bem, afastados de Deus, nós somos subjugados pelo maligno. Mas o Senhor veio e nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu. Tá? Então, quando a palavra nos fala em Hebreus, o escritor de Hebreus ele fala sobre essa redenção, ele vai nos trazer essa informação, que nós
não pertencíamos ao Senhor por opção nossa, não era por opção de Deus. Mas quando nós clamamos por misericórdia, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, fomos resgatados e agora nós somos redimidos. Redenção no sentido de liberdade, de soltura. Estávamos escravizados, subjugados, mas o Senhor soltou as amarras que prendiam os nossos pés e as nossas mãos, e hoje nós estamos na presença do Senhor como livres. Nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós não somos escravos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos resgatou, Ele nos deu a liberdade, né? Pai, nosso Pai Celestial, o nosso Senhor, Ele é nosso Senhor, mas Ele nos dá a liberdade. Substituição, troca, por isso que eu falei com os irmãos a respeito do verbo remir e remitir. Certamente os irmãos já devem ter ouvido falar sobre remissão de dívidas, né? A pessoa tem uma dívida, mas ela vai lá e paga esse título. Então, essa dívida ela foi remida, tá? Você pagou aquela dívida. Então, você substituiu o título da dívida, né, pelo valor monetário. Olha só. Jesus fez essa troca. Só que como foi feita essa troca? Ele derramou o seu sangue e nos resgatou da escravidão. Ok? Então, ele substituiu. E ele é a própria substituição. Por isso que nós falamos do sacrifício vicário de Cristo. Vicário significa substituto. Né? Sacrifício vicário, sacrifício de substituição. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros. Ele nos substituiu na cruz, porque a cruz estava reservada para mim e para você. Ou seja, a morte estava reservada para mim e para você, mas o Senhor Jesus nos substituiu. E mais uma vez aí, resgate. Parece repetitivo, né? Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Está pequenininho aí, mas Marcos 10:45, que vai falar que Jesus veio para salvar a muitos que creem, muitos que querem ser salvos, né? Ele veio para nos resgatar. Então, dá a sua vida em resgate de muitos. E você vai ver essa referência também em Mateus 20:28 e Êxodo 21:30. Amém, meus queridos? Então, que o Senhor nos abençoe e até a nossa próxima aula, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor.